Olá, Erika Lima, aqui no Convergente, no nosso quadro Debate Político. Hoje a gente tem a presença do presidente da OAB do Amazonas, Dr. Marcos Choi. Muito obrigada por estar conosco aqui para falar sobre a OAB aqui do Amazonas e falar sobre as eleições. Poxa, muito bacana estar aqui com os teus web espectadores, toda a turma do portal Convergente. Tive a oportunidade, Érica, estar aqui com você e conhecer a redação, o que me deixou muito mais curioso e feliz, satisfeito, foi de ver a nossa redação feita 100% por mulheres, né? Muito legal ver um portal de notícias feito exclusivamente por mulheres. Está aqui no debate político com você, falando um pouquinho sobre OAB, falando um pouquinho sobre advocacia. Aqui no teu espaço eu estou aproveitando, pegando uma carona aqui no Convergente. Estou com os meus aqui também acompanhando a gente, falando um pouquinho dessa entrevista. Olha a Érica dando um tchauzinho aí para vocês. Ela que tem mais intimidade aqui com a câmera, mas vamos embora, minha amiga. Nada, você fala super bem. Você é o dono da retórica, não é isso? O advogado tem que falar bem para ser um bom advogado. O advogado tem que estar preparado para tudo, né? Mas, assim, acho que muita gente está assistindo a gente, acadêmicos de direito. Poxa, mas eu estou fazendo direito, mas eu acho que eu não tenho a fala, a oratória muito desenvolvida. Acho que tudo é uma questão de preparo, né? Eu acho que, e até mesmo na própria advocacia tem profissionais que são mais inclinados, por exemplo, para escrever, uma produção mais de texto, do peticionamento. Eu acho que tudo, o segredo está você descobrir o seu talento e aprimorar também, né? Eu acho que nada como o esforço, né? O aprendizado para que você... queria mandar aqui uma mensagem. Tem uma colega, Daniela, até jornalista também, tem um perfil Oratória de Impacto, que ela treina os advogados também que queiram ali desenvolver essa técnica toda. Então, do aprendizado, minha amiga, a gente vai aprendendo cada dia um pouquinho mais. É verdade. Bom, nosso tema hoje a gente vai falar sobre as duas chapas que estão aí disputando a eleição da OAB do Amazonas, né? E aí, uma coisa que me chamou a atenção para a gente entender como é que funciona essa eleição. O tempo, né, que ela ocorre, há quanto tempo, você que tem uma experiência, né, principalmente presidindo a OAB no estado do Amazonas. Então, para a gente começar, eu gostaria que você falasse como é que está a OAB hoje. Né? Isso. Quais são os principais feitos que você fez, né, junto com a doutora Grace Benayon, que vocês têm como um resultado bem positivo, e aí falando um pouco também sobre as chapas. Poxa, bacana a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre a OAB, advocacia, eleições. O mandato de presidente da ordem, e aqui primeiramente para deixar bem claro para quem está assistindo aqui, né, ser dirigente da ordem é um trabalho voluntário, honorífico, né? Ninguém ganha absolutamente nada para ser presidente da ordem. É a satisfação de trabalhar pelo fortalecimento institucional da nossa entidade OAB, pelo fortalecimento da advocacia, da profissão que todos nós, advogados e advogadas, resolvemos abraçar para o resto das nossas vidas, né? O mandato de presidente da ordem é um mandato de 3 anos. Eu já estou no meu segundo triênio como presidente da ordem, meu segundo mandato, fui reeleito. Nosso mandato vai até o dia 31 de dezembro e o nosso estatuto reza que as eleições da ordem acontecem obrigatoriamente na segunda quinzena do mês de novembro do ano que se encerra o mandato. Então, todo mundo é ciente na advocacia de que na segunda quinzena do mês de novembro há eleições para a renovação da gestão da OAB. Quero te dizer que eu costumo falar, quando falamos do trabalho da Ordem dos Advogados, que o trabalho da Ordem dos Advogados acontece sempre, Érica, em 2 grandes frentes, né? A primeira frente da advocacia em si, do exercício da atividade profissional, de garantir as prerrogativas da advocacia. E aí que quando eu falo da prerrogativa da advocacia, eu falo do direito do cidadão. Porque toda vez que eu garanto a atuação de um advogado, eu estou garantindo a atuação de um cidadão. Às vezes o cidadão se acha muito distante dos problemas, acha que isso nunca vai acontecer com você, e todo mundo que já sofreu na vida uma injustiça sabe da importância da advocacia na sua vida. E aí, quando a gente fala da defesa da prerrogativa da advocacia, não falamos de privilégio para advogados, estamos falando em verdadeiros direitos do cidadão. Aquele cidadão, por exemplo, que teve um filho preso numa sexta-feira à noite, onde ele não consegue acessar o filho preso no distrito policial,
essa incomunicabilidade, ela não existe na relação entre advogado e paciente, né? Nesse caso, essa comunicabilidade desse preso com o advogado, antes de ser uma prerrogativa do advogado, por exemplo, é uma garantia do cidadão. E nós trabalhamos muito nesses últimos anos para o fortalecimento dessas prerrogativas da advocacia. Quero aqui fazer o registro que nós inauguramos durante essa gestão a realização dos atos de desagravo, que são os atos de reconhecimento de afronta às nossas prerrogativas, atos públicos. Realizamos em diversos locais públicos onde as prerrogativas profissionais da advocacia foram afetadas, realizamos esses atos de desagravo. A OAB também, no plano ainda da advocacia, lutou muito. Eu acho que a grande dificuldade da advocacia nessa quadra histórica tão difícil diz respeito ao mercado de trabalho, né? Nós, infelizmente, e a advocacia é um pedaço do Brasil, ela vive o que o Brasil vive. Então, se você vê uma loja fechando, você também vê um escritório de advocacia fechando também. É verdade. Né? E nós estamos vivendo um momento muito difícil, agravado ainda por a questão da pandemia. Vivenciamos hoje, inegavelmente, o empobrecimento da advocacia. E a OAB precisa dar respostas, e deu respostas dentro das suas possibilidades. Por exemplo, durante a nossa gestão foram criados 3 grandes espaços de coworking gratuitos para a advocacia. Então nós temos a Casa da Advocacia no centro da cidade, na Rua Tapajós, temos o Espaço Corporativo da Caixa, no subsolo da Caixa de Assistência dos Advogados, e temos o meu escritório, que é um espaço que funciona no primeiro andar da OAB, espaços de coworking gratuitos. Então o colega advogado, advogada que recebe sua carteira da ordem, no dia seguinte está conosco lá, já tem um local para atender com toda a dignidade o seu cliente sem qualquer custo. Então, tivemos esse trabalho institucional de fortalecimento do exercício da nossa profissão. E do ponto de vista da sociedade, que também é um outro grande viés da ordem, né? A OAB é a casa das boas causas da sociedade amazonense, né? Tivemos aí mais de 70 comissões temáticas tratando de temas importantes, ajuizando ações importantes para a sociedade amazonense, para a sociedade manauara. Tivemos ações da OAB, por exemplo, contra apagões de energia elétrica, contra aumento de energia elétrica, contra a inclusão do Amazonas no sistema de bandeiras tarifárias, contra aumento de IPTU, contra aumento de tarifa do transporte coletivo, para você ter uma ideia de exemplos de ações que foram promovidas. Por exemplo, durante a pandemia tivemos ações importantes da nossa OAB, por exemplo, conseguimos na Justiça Federal a decisão para obrigar todos os planos de saúde do estado do Amazonas a atenderem os seus pacientes mesmo no período de carência dos planos. Então, é um exemplo de uma ação concreta que a ordem proporcionou durante esse período de pandemia. Tivemos ações contra a União Federal para o fornecimento de respiradores para o estado do Amazonas no momento de crise, na compra desses equipamentos tão valiosos e importantes. Então, a OAB sempre se posicionou também como a casa das boas causas da sociedade amazonense e dos interesses da sociedade. É por isso que eu costumo usar sempre essa história, Érica. Uma vez eu estava numa fila de estacionamento num shopping, logo quando os shoppings reduziram o prazo de carência, né, de estacionamento para o pagamento, e uma senhorinha virou para mim e disse assim: poxa, mas e a OAB vai fazer o quê sobre isso? Né? Curiosamente, não era algo de atuação da ordem, mas aquilo reflete o grau de expectativa que as pessoas têm no que a OAB pode fazer, né? Fruto, obviamente, do trabalho desenvolvido pela ordem nesse período. Então, não tenho dúvidas de que repousa sobre a OAB a responsabilidade histórica que a OAB sempre teve e as expectativas legítimas da sociedade manauara, da sociedade amazonense, sobre o que a OAB pode fazer por ela e pelos seus. Eu aproveito aqui e mando um abraço para o meu pai Antônio Barbosa, Rafael e Rafaela Barbosa. É a família Barbosa que é advogados também. Né? Em peso. E aí eu trago aqui para a gente conversar, para me entender um pouco como que é essa eleição na OAB. Você colocou aqui várias das ações, inclusive esse espaço para o advogado, eu acredito que é muito importante. Meus irmãos mesmo já utilizaram esse espaço, né? Então, assim, muita gente formando, muita gente passando por dificuldade. A gente sabe que o contexto socioeconômico no país não está dos melhores, né? Ninguém imaginava passar por uma pandemia como essa, né? Isso, e na verdade nós tivemos que consertar o avião em pleno voo, né? Aprender a fazer fazendo. A gente tivemos aí a suspensão das atividades presenciais no Poder Judiciário, a advocacia teve que se adaptar a essa realidade, a força, né? O desenvolvimento hoje
dos espaços, e hoje você reflete nisso, né? A necessidade do espaço físico tem cada vez se reduzindo mais, as audiências virtuais se tornaram uma realidade. Home office o também. home office, e aquele cidadão, muitas vezes, Érica, tinha um computador só em casa, o advogado, teve que compartilhar com a esposa que tinha que trabalhar, um filho que tinha que assistir aula. Verdade. Né? E assim, realmente tempos muito difíceis, mas tempos em que nós tivemos, e aqui quero fazer o registro, nós temos um órgão assistencial, que é a nossa Caixa de Assistência da Advocacia, que nós tivemos que, infelizmente, né, eu falo infelizmente porque ninguém gosta de estar em situação financeira difícil, mas mesmo com o cobertor curto que a OAB tem, nós conseguimos pagar mais de 200 auxílios emergenciais para colegas advogados que tinham dificuldade de subsistência nesse período. Então, nossa Caixa, repito, gostaríamos de atender bem mais pessoas com esse tipo de benefício. Infelizmente, o cobertor é curto, né? Então, você corta de um jeito para tentar ajudar os outros, mas o espírito da advocacia é, sem sombra de dúvidas, o espírito da solidariedade. Quando a gente fala sobre as eleições na OAB, e eu queria entender um pouco para a gente saber como é que ele funciona realmente na prática, dentro do código de ética de vocês, dentro das diretrizes, né, de vocês, para a gente ir percebendo como que vai ser essa eleição. Qual é o dia que ela vai ocorrer, como é que vai ser, como é que é a organização dela? Isso, como lhe falei, nosso estatuto, que é uma lei federal, prevê que toda eleição deve acontecer na segunda quinzena do mês de novembro do ano que se encerra o mandato. Então, todo mundo já sabe, desde o primeiro dia do mandato, que na segunda quinzena de novembro, por exemplo, de 2021, vai acontecer a eleição da ordem. Da mesma feita que na segunda quinzena do mês de novembro do ano de 2024, teremos mais uma vez eleições na ordem. As chapas, elas são, abre-se um edital, convoca-se o edital de convocação das eleições, 30 dias antes das eleições é o prazo de inscrição das chapas. As chapas são compostas por 83 colegas, para os mais diversos cargos, presidência, vice-presidência, secretário-geral, secretário adjunto, tesoureiro, conselheiros titulares, suplentes, conselheiros federais e caixa de assistência, né? Essa chapa, e aqui quero fazer o registro da conquista histórica que a OAB vem protagonizando nessas eleições, a exigência da paridade entre homens e mulheres na chapa. Então, hoje, obrigatoriamente, nós temos, se metade da advocacia brasileira é feita por valorosas mulheres advogadas, metade da representação da ordem também é feita por valorosas mulheres. 50% dos integrantes da chapa, homens, 50% da chapa, mulheres. Dessa forma, assim declarados. Sendo que 30% de todos os candidatos devem ser pretos ou pardos, né, na forma de autodeclaração prevista no Estatuto. Preenchidos esses requisitos, os candidatos devem ter mais de 5 anos de inscrição para serem diretores e mais de 3 anos de inscrição para serem conselheiros e não podem ocupar cargos exoneráveis ad nutum, né? Esses são os requisitos de elegibilidade para os candidatos. A chapa se inscreve a esse processo democrático de discussão e aí, na sequência, nós temos as eleições que, no nosso caso, o Estado do Amazonas, estão convocadas aqui, aproveitando a oportunidade grande aqui do Portal Convergente, convidar os colegas advogados e advogadas, no dia 16 agora de novembro, nós estamos aí há pouco mais de 12 dias aí das eleições da ordem, dia 13 de novembro, dia 16 de novembro, uma terça-feira, na Arena da Amazônia. Quero aqui fazer o registro com todo o conforto, onde o colega pode estacionar o seu carro, vai votar com toda tranquilidade, registrar que o apoio que todos os anos, todas as eleições acontecem da Justiça Eleitoral para com a AB. Então, nós temos urnas eletrônicas auditadas pela Justiça Eleitoral, eleição em parceria com a Justiça Eleitoral, com o TRE do Amazonas, e aí aproveitar a oportunidade de convidar os colegas advogados e advogadas a participar desse importante momento da democracia e da vida cívica da advocacia amazonense. Aproveito que me deu aqui uma dúvida, né? Quando se falou agora sobre a eleição, houve também alguma discussão referente à questão das urnas, para ser um voto impresso, como a gente viveu, né, aqui no país? Infelizmente, né, a gente vive um país extremamente dividido, né, Érica? De síntese, de antítese, de fla-flus, né, como eu costumo dizer. Mas nós não tivemos ainda nenhum questionamento. Não. Historicamente, eu acredito que nas últimas eleições, pelo menos as 2 últimas eleições aconteceram com urnas eletrônicas, essa seria a terceira na sequência, na ordem,
todas com urna eletrônica, e nós não tivemos qualquer divergência quanto ao resultado, né? As urnas são auditáveis, são emitidas as zerésimas e no final os boletins de urna, mas nós nunca tivemos questionamentos quanto à validade da urna eletrônica nesse processo. Espero que isso não seja depois do resultado, né? Esse tipo de questionamento. Mas a instituição da Justiça Eleitoral está aí para garantir a lisura do pleito. Me trouxe essa ideia porque a gente teve muito essa discussão, né? E aí foi indeferido e aí a gente vai ter realmente urna eletrônica. Para pensar nisso, já entrando no nosso assunto também, que a OAB, ela hoje vive também uma eleição um pouco polarizada, não diferente no país. E aí, quando a gente viu aqui, que eu fui acompanhando, a gente até já colocou uma matéria e convida as chapas para vir no Convergente, né? Para poder dar entrevista aqui, falar dessas propostas. Hoje a OAB, ela é OAB Unida, né? Que é a chapa do Dr. Jean Cleuter, não é isso? Exato. E a outra chapa que é a Ordem para a Advocacia Amazonas, que é do Dr. Paulo Mafioletti. Um abraço para todos eles. E essa eleição, ela está nos mesmos moldes do Brasil, onde o advogado Mafioletti, ele traz um discurso pró-Bolsonaro Brasil, e o Jean, ele tem um discurso político, né, que não quer nenhum tipo de viés político de qualquer natureza nessa eleição da OAB. Esse é um posicionamento que as pessoas vêm conversando, a gente vai acompanhando, colocou matéria, e isso realmente está existindo. Como é que você acompanha esse desdobramento nessa eleição? Érica, deixa eu lhe dizer, nós vivenciamos tempos muito duros, né? Muito difíceis para a história da humanidade, talvez seja a maior tragédia que a nossa geração já viveu, especialmente com a questão da pandemia. Ontem, finados, um dia muito triste, um dia de recordar aí os nossos entes. Só na advocacia nós perdemos mais de 100 colegas advogados, porque o advogado sempre esteve na linha de frente, né, na pandemia. Muitas pessoas nem enterraram os seus entes, tiveram oportunidade ontem, né? Exatamente, de visitar, porque, por exemplo, no último dia de finados, os cemitérios estavam fechados, né, em 2020. Então, esse foi o primeiro dia de finados com cemitérios efetivamente abertos. É momento ainda de manifestar a saudade, né? Nós perdemos mais de 100 colegas, advogados e advogados, número muito expressivo, porque nós estivemos sempre na linha de frente, né? A advocacia não parou no período da pandemia. Quero fazer o registro que nós sempre conseguimos nos decretos governamentais de atividades essenciais, a advocacia sempre esteve presente. Acho que a advocacia e o jornalismo não pararam na pandemia, né? Cobertura, juntamente com os profissionais da saúde, trabalharam muito, e todos nós fomos muito expostos nesse período, né? Por isso perdemos muitos colegas. E trazendo essa reflexão dessa quadra histórica muito difícil que a gente vive, nós que somos gestão da Ordem, que falo por mim, que estou no meu segundo mandato como presidente da Ordem, compreendemos que esse momento era um momento difícil que nós vivemos e que nós precisamos dar as respostas que a advocacia efetivamente merece. E não seria um momento adequado por uma luta fratricida entre irmãos, colegas advogados, por uma cadeira de presidente da Ordem. O colega Jean Cleuter, que já foi integrante da nossa gestão na Ordem, disputou as últimas eleições comigo, e agora nós decidimos que esse momento era um momento de construção, de união, de construir pontes, e que era importante estarmos juntos nesse momento. E do outro lado, o colega Mafioletti também já fez parte da nossa gestão, quero fazer o registro aqui, a vice dele também fez parte da nossa gestão, todos aí fizeram parte da gestão, e quero conclamar, viu, Érica, aproveitar essa oportunidade para reforçar que além desse discurso, acho que o discurso da eleição da Ordem não cabe discurso de ódio, discurso partidário, esses fla-flus que a gente vê na sociedade, né? Vê em vários lugares, até nos grupos de WhatsApp da família da gente tem essas lutas, né? Essas brigas aí, esquerda, direita, isso não deve existir, não é o campo de atuação da Ordem dos Advogados. Eu acho que é uma eleição interna corpórea da advocacia, que diz respeito especificamente à advocacia, diz respeito apenas a nós. Óbvio, a sociedade tem muita apreensão, a sociedade acompanha o que a OAB faz, tem expectativas legítimas do que a OAB faz, mas é uma eleição que não pode ser uma eleição política partidária, né? De partidários ou simpatizantes de político A, de político B. Eu acho que esse não é o viés que a Ordem, que a eleição da Ordem deve ter. Os candidatos da Ordem devem estar pensando na advocacia, no que eles podem construir
pontes para o fortalecimento da advocacia. Eu acho que esse é o sentimento. E depois do dia 16, eu costumo dizer, 16 que é o dia da eleição, até às 17 horas. 16, 17 e 1, acabou o pleito. Acho que quem presidir, quem ganhar essa eleição, e aqui eu quero aproveitar o registro, sou candidato na chapa 30, sou candidato a Conselho Federal, da chapa do candidato Jean Cleuter, mas quero dizer, mandar essa mensagem de união, mensagem de construção, mensagem de que às 16, no dia 16 do 11 às 17 e 1, terminada a eleição, quem lograr êxito, quem for o vencedor desse processo, será o AB de todos, né? Não vai ser o AB de A, de B, de grupo A, de grupo B, de conservador, de progressista, não. Quem presidir o AB vai ser presidente da OAB de todos. E é assim que a gente sempre levou como filosofia de trabalho à frente da OAB, uma OAB de portas abertas, inclusiva, para todos aqueles que quiserem a qualquer momento contribuir. Eu acho que a vida é feita de contribuições, Érica. E a OAB é o campo aberto para isso, né? O campo das contribuições. Tanto que eu disse que teve colegas de todas as chapas que já participaram do dia a dia da OAB, participaram das comissões da OAB, e isso é muito importante, é mais importante do que qualquer disputa. Esse pleito que você vai concorrer, né, dessa configuração federal, explica pra gente qual é esse papel. Cada estado ele indica 3 conselheiros federais que são votados porque estão na chapa. Sim. Aqui, no caso da nossa chapa, que é a chapa 30, temos como conselheiros federais o Beto Simonetti, que já é secretário-geral da OAB Nacional, eu e a colega professora Gina Carla Sarquis Romero, né? Também tendo as colegas Gláucia, Maria Gláucia e Ezelaide. Da outra chapa? Não, na nossa chapa. São 3 titulares e 3 suplentes. Entendi. Dos nossos, Beto Simonetti, eu e Gina Carla Sarquis Romero, Maria Gláucia Barbosa, Ezelaide Viegas e Johnny Cleuter, né? São os 6 integrantes do Conselho Federal. 3 titulares, 3 suplentes. Esses conselheiros federais, eles elegem o presidente nacional da ordem. Aqui aproveitar esse espaço que nós estamos vivendo um momento único para as nossas gerações de amazonenses, né? Que é a oportunidade do colega Beto Simonetti, que é amazonense daqui da terra, filho do nosso saudoso presidente Simonetti Filho, é um candidato que está construindo uma unidade nacional para a sua candidatura para a presidência da OAB Nacional. O primeiro passo é a eleição da chapa 30 aqui no estado do Amazonas, né, no Jean Cleuter. Nós, eleitos conselheiros federais, o conselheiro federal Beto Simonetti é pré-candidato à presidência nacional. Pra você ter uma ideia, para ser presidente nacional, você precisa da assinatura do apoio de 6 presidentes locais, né, de seccionais dos estados. Hoje, o candidato Beto Simonetti já conta com 24 assinaturas de presidentes estaduais, inclusive, com muito orgulho, assinatura do estado do Amazonas. Então, quero te dizer que temos a oportunidade de 16, além de escolher o consenso, a união e a construção, a oportunidade de termos alguém muito próximo de todos nós, né? E quem conhece da advocacia sabe da história de lutas do Beto Simonetti, a convivência sempre de portas abertas com a nossa OAB e a oportunidade de termos um igual nosso, um amazonense, como presidente da OAB Nacional. Então, 27 conselheiros federais, 3 por cada, 81 conselheiros federais, 27, né, estados vezes 3 titulares, são os eleitores, esses 81 eleitores do colégio eleitoral que elegerá o próximo presidente nacional. Tá? Então, o primeiro passo é a eleição dos estados, e os conselheiros federais de cada estado elegem o presidente nacional, e nós temos aqui no Amazonas, para muita honra e orgulho nosso, um candidato à presidência nacional, que é o Beto Simonetti. Espero que dê tudo certo. Não é uma impressão minha, é uma realidade mesmo. Esses últimos anos, a gente verificou que o estado do Amazonas, Manaus, ele teve uma grande repercussão no cenário nacional, né? A gente vê aí no âmbito político, a gente vê a nossa possibilidade agora de ter uma representação de um amazonense, né? De uma pessoa que é aqui do estado do Amazonas, representando o estado do Amazonas também na OAB. Para a gente já ir finalizando, que é muita coisa, a gente pode ter outros momentos também para a gente conversar, passar o dia, né, aqui falando de OAB e advocacia. Né? Eu queria que você finalizasse trazendo as considerações, o que você espera dessa eleição, né? Qual é a expectativa hoje e
com tudo isso que aconteceu, como é que está a OAB nesse momento? Como é que você sente a OAB? Primeiramente, o sentimento